Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Marui Table, mas antes de dar o nosso start, eu vou estar aqui convidando o professor Pianaro, convidado desse Marui Table de hoje. Momentinho, hein, pessoal? Já estamos entrando. Bom dia! Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal do Japão. Momentinho que já vou adicionar nosso convidado. Vou buscar aqui. Perfeito. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá escura a minha imagem? Não, tá claro. A minha é que tá um pouco escura, mas tudo bem. Ok. Ué. Aqui. Agora sim. Opa. Bem-vindo, Jorge. Tá com a câmera invertida. Vamos. Bom dia, Pati, bom dia, professor Pianaro. Bom dia, meu amigo. É um privilégio estar com vocês. Bom dia, muito prazer, Jorge. Obrigada pelo aceitar o convite através do professor Pianaro. Um privilégio. Eu sou um dos fãs do professor Pianaro, né? Da nossa FESP, Ai, onde me formei em economia lá, né? que maravilha. Vamos lá. Bom, eu já dei aqui o meu... Um pouquinho antes de vocês entrarem, eu já conversei com o pessoal aqui, dando boa noite. Pessoal do Japão, aqui é 9 horas da noite. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa tarde para o pessoal que, sei lá, estiver por aí. Né? Meus saludos desde aqui dessa terra do sol nascente. Estamos iniciando mais um Marui Table, hoje com o professor Pianaro, como sempre, nos apoiando aqui e trazendo sempre convidados especiais com temas super interessantes. Mas vou passar para que o professor possa dar as suas palavrinhas de sempre. Olá, boa noite, pessoal do Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde, pessoal que nos acompanha na Europa e na África. Hoje nós temos um convidado da África que deve entrar por aí, de Moçambique. Estamos expandindo a nossa network. Legal. É um prazer novamente estar aqui. Antes de iniciarmos oficialmente, eu queria colocar duas explicações, né? Não pedir desculpas, duas explicações. Esse evento deveria ter acontecido a semana passada e por uma questão de saúde, aí a gente teve que fazer um adiamento de uma semana. E segundo, que pedir desculpas ao Jorge, especificamente, se nós colocamos o nome dele errado, né? Na chamada ficou Jorge Cury, Não, imagine. mas não tem, depois a gente ajusta isso, não tem problema. Imagine. Então é um prazer novamente estar aqui com vocês, mais uma edição do Marui Table, né, que significa mesa redonda, né, do Bakuhatsu Mind Japan. O Bakuhatsu é uma tradução simples do brainstorming, né? Uhum. Ou como se diz aqui no interior do Paraná, toró de parpite, né? E vamos apresentar imediatamente o nosso convidado de hoje. Eu não costumo fazer as apresentações de currículo, até porque deixo para os convidados fazer esse trabalho, né? Essa apresentação tem algumas características, algumas coisas que de repente possam ser agregadas no currículo. Jorge Cury Neto é um economista formado pela FESP, assim como eu, né? Que tomou um caminho diferente na questão da economia, se preocupando bastante com a comunicação oral. É sobre isso que a gente vai falar bastante hoje. O termo comunicação é bem mais amplo, né, como ele vai explicar, mas a questão da oralidade, do fator econômico de saber falar bem, né, de falar adequadamente, é o que nós vamos explorar aí para o nosso público-alvo. Eu confesso que no início, quando comecei a ouvir os artigos e algumas palestras do Jorge, eu fiquei um pouco curioso de saber se ele estava adentrando um pouco na questão da fonoaudiologia, mas depois de alguns papos e alguns bons cafés, né, meu amigo, eu cheguei à conclusão que as coisas são
complementares, né? Então, eu vou deixar ele explicar isso, né? E desde já seja bem-vindo. Então, a sua apresentação, Jorge, é um prazer estar aqui com você. Aqui não, né? Eu estou em Caiobá, você está em Curitiba e a Patrícia está em Tóquio. Então, nós vamos nesse multilocalização aí, você está livre aí para fazer suas apresentações e vamos começar a falar. Explica para nós o que é essa questão da oralidade, a importância da comunicação oral em termos econômicos, né, que eu acho que é o que chamou a atenção efetivamente minha, principalmente, e das pessoas que eventualmente estão aí conosco. Seja bem-vindo. Olha, é um privilégio muito grande, eu agradeço a você, Pianaro, e a Pati, né, já estou chamando assim na intimidade, né, por essa oportunidade, porque a vida é feita de oportunidades, né. Então, eu tenho uma paixão que vem lá de criança. Eu lembro dos meus 4 anos de idade já, uma amiga de minha avó, chamada Zahri, ela observava que eu gostava muito de conversar. Então, eu ficava lá com a minha avó e as amigas dela conversando, ouvindo as conversas, e com as mulheres eu dava meus palpites. Com os homens, ainda mais que os assuntos eram mais complexos, né? Eu ficava só ouvindo. Então, eu tenho essa paixão por o que a gente chama de oralidade, que é uma área da linguística. Então, a linguística tem 2 modalidades básicas, né? A oralidade, que se ocupa com as estruturas de fala, e o letramento com a escrita, né? Então, desde aquele tempo de criança, eu tenho essa paixão pela voz, pela fala, né? Quando eu era bem criança, nós tínhamos apenas rádio em casa, né? Rádio, radiola, né? Talvez muitos de vocês nem saibam o que é uma radiola, né? Mas era um móvel assim muito bonito, um móvel muito bem feito, e que continha um rádio grande, né, de onda curta, para ouvir as emissoras de Tóquio, inclusive, era possível, por este rádio, através das ondas hertzianas, né? E daí tinha também o toca-disco em 3 rotações, né? 33, 45 e 78 rotações, né? Então, esse era o meu universo. A gente ficava ouvindo o rádio, e o rádio nos levava, né, na época de criança, e nos leva hoje, porque o que eu chamo de audibilidade, né? Assim como tem a visibilidade, tem a audibilidade. Esse som que você vai consumindo, ele vai te levando para mundos imaginários, assim, os mais diversos possíveis, né? Então, o ouvir tem essa característica importante, né, dentro do contexto da oralidade, e o ouvir é a parte mais nobre de todo o processo comunicativo e comunicacional, né? Então, esse ouvir o ouvir ele é importante porque o ouvir nos leva a pensar. Então, de tudo que a gente possa falar aqui, mais ainda do que a habilidade de falarmos, né, é importante, mais ainda é a habilidade de ouvirmos. Essa que é uma habilidade mais complexa, parece simples, mas não é, né? Então, depois do ano de 1972, eu comecei como rádio escuta de uma emissora de rádio de Curitiba, chamada Rádio Marumbi. Rádio escuta é um auxiliar do plantão esportivo, que fica no estúdio da emissora, informando os resultados dos jogos de futebol, né? Os resultados parciais, finais dos jogos, durante a jornada esportiva principal. Então eu ficava ouvindo várias emissoras de rádio para passar para o plantão esportivo a informação parcial e final dos jogos que estavam acontecendo em paralelo àquela jornada principal. E ali eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre oralidade. Então a minha pesquisa iniciou-se em função, né, dos narradores esportivos da época, os locutores esportivos, né? Eu achava interessante porque eles falavam muito rápido, com muita agilidade, com muita performance.
Então eu ficava observando, listando na terminologia que eles usavam, as inflexões que eles utilizavam, os bordões, os jargões, e tudo isso me interessava porque eu tinha o desejo de ser um locutor esportivo, como acabei me tornando um locutor esportivo. Mas, basicamente, respondendo à pergunta agora, né, a economia da oralidade foi, assim, algo que surgiu nessa pesquisa sobre a oralidade, né, e eu comecei a admitir a perspectiva econômica da oralidade. E, para minha surpresa, a pesquisa que empreendi foi bastante vitoriosa, né? E identificando claramente, né, que a palavra falada, ou a palavra em si, né, ela tem uma dimensão transcendente, primeiro, né? Se nós não apanharmos isso, mas não vale só nesse sentido aqui que eu quero colocar da visão judaica cristã. Vale também em outras culturas e outras formas de linhas de pensamento. Mas na visão judaica cristã, a palavra, né, manifestada, ela precede a própria luz. Então, lá no Gênesis, né, nas Escrituras Sagradas, é dito, haja luz, e houve luz. Portanto, a palavra veio antes da própria luz, ela veio antes da própria vida, né? Também lá no Evangelho de João é dito, no princípio era o Logos, que é uma palavra muito mais completa, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. O que tinha lá no princípio? Se a gente ficasse curioso de saber como que tudo principiou, né? A gente vai descobrir que no princípio era o Logos, o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dela e sem ela nada do que foi feito se fez. Veja que expressões absolutas, né? Não deixa margem para mais nada, é questão de crer ou não crer, ou entender ou não entender, né? Então a palavra, ela, né, vamos dizer assim, a linguagem, né, e daí a linguagem oral tem essa predominância, né, a linguagem, ela é o que nos distingue dos animais. Então, justamente ela, né, e ela tem uma função em nossa vida cabal, vamos dizer assim, né, cabal. Então, dizer a oralidade sob a perspectiva econômica é fazer um recorte da oralidade sob a perspectiva econômica, porque ela transcende em muito a própria perspectiva econômica. Perfeitamente. Então, a economia da oralidade, eu terminei ontem de fazer a minha parte aqui no livro que estaremos lançando sobre a economia da oralidade ontem, um professor que nos ajudou muito, chamado Fernando também, Enéas Monteiro de Almeida, para fechar o conteúdo do livro, que estava difícil o fechamento, porque vamos dizer, é um assunto que não tem fim, né? Então, ou você fecha, às vezes até, vamos dizer, de uma forma firme, porque se você for deixando, você não tem fim nunca, né? Exato. Aí o livro não sai nunca. Livro é assim Mas mesmo, assim, né, Jorge? Livro é assim mesmo, ou você coloca uma linha de corte e você não acaba nunca. Pois é. Então a economia da oralidade, assim, vamos dizer, em termos mais práticos agora, o que ela é? Ela é, vamos dizer, o planejamento de fala, então você fazer um planejamento econômico da sua fala, você vai fazer isso de forma propositiva. Você vai aprender a planejar suas falas. Porque falar a gente fala, então isso não precisa mexer. Mas falar de forma planejada para ter esse resultado econômico é diferente. Então, a economia da oralidade, através do seu método, chamado Voice Design, que é o design da voz, o projeto da voz, ele ensina você a planejar as suas falas
ou planejar o seu projeto de voz para fins de fala para a geração de riqueza. Então você vai aprender a planejar suas falas para obter com as suas falas riqueza, resultado econômico, tanto riqueza intangível, conhecimento, relacionamento, que é o network, como riqueza da credibilidade, da autoridade, da colaboratividade, da cooperatividade e assim por diante, que é um tipo de riqueza econômica, né? Quanto à riqueza monetária e patrimonial. Se você tem uma fala bem planejada, se você consegue compor o seu repertório de uma forma, vamos dizer, eficaz, você obtém riqueza com a sua fala. Então, esse é um primeiro aspecto da economia da oralidade, né? Então, depois eu vou explicar de forma sintética, é claro, né, onde está esse ponto do planejamento em si da fala, ou do projeto da fala, ou como é design, né, do desenho da sua fala, né, ou do desenho da sua voz para fins de fala. Um outro aspecto da economia da oralidade é o uso do menor número possível de palavras, desde que você expresse com exatidão, né, aquilo que você quer dizer. Então, é economizar palavras, literalmente. Por quê? Porque o nosso interlocutor, quando está nos ouvindo, ele está usando a chamada memória de curto prazo, ou também chamada de memória de trabalho. Essa memória de curto prazo, que é um mecanismo cognitivo que temos, né? Esse mecanismo é limitado. Então, a nossa memória de curto prazo é limitada. Vocês estão me ouvindo agora, estão absorvendo o que eu estou falando, mas para ouvir o que eu estou dizendo agora mais recentemente, o cérebro fica descartando o que já foi dito, né? Porque o cérebro tem uma função de economia de energia. Então ele fica descartando. Talvez até o que eu disse no começo já foi para o esquecimento, né? E para absorver este novo que eu estou falando. Então, para evitar que você extrapole esse limite da memória de curto prazo, é importante utilizar-se, vamos dizer, de brevidade, de objetividade. Então, esse é um outro viés da economia da oralidade. O primeiro é o planejamento, né, o projeto, para fins de resultado econômico. O segundo, para que você não extrapole a tal da memória de trabalho, né? Inclusive, a questão da brevidade é uma questão importante, da objetividade na fala, que nós, brasileiros e latino-americanos, e latinos de uma forma geral, usamos muitas palavras para nos expressar. A gente é normalmente muito eloquente. Por exemplo, no Japão, os japoneses, eles já são muito mais eficazes na sua fala. E um diálogo japonês, normalmente, né, ele é mais moderado em termos assim dessa velocidade, desse volume exagerado de palavras. E também uma outra característica é que eles, ao ouvirem o seu interlocutor, eles dão uma boa pausa para primeiro entender o que o interlocutor está dizendo, para depois interagir. A gente tem uma dificuldade muito grande para dar pausas, vamos dizer, necessárias para a compreensão. Porque, por exemplo, se eu falo aqui sem parar... Nesse caso, nós temos uma dificuldade muito grande de diálogo, né? A gente fala muito em diálogo, mas nós não praticamos, na verdade, o diálogo. Nós queremos mais falar do que ouvir, né? Isso. Então, essa necessidade, vamos dizer, que muitas vezes é oriunda da ansiedade nossa de falar, né? É claro que o resultado daí fica bastante prejudicado, né? Há pouca produtividade da nossa fala, né? Por exemplo, então, o intervalo ele é importante para que você assimile aquilo que está sendo dito.
Perfeito. Olha, eu estou dando um pequeno intervalo aqui. A gente tem dificuldade, dá a impressão que, vamos dizer, alguma coisa errada está acontecendo quando a gente dá uma pausa levemente de alguns microscópicos segundos. Parece que a imagem congelou, né? E não, a gente está dando tempo. Se você vai no Oriente, essa prática da pausa é muito comum. Por exemplo, lá no mundo árabe, né? Você vai conversar com aqueles sheiks árabes, por exemplo, né? Eles estão negociando com você, daqui a pouco o sheik para de ouvir. Você percebe que ele não está mais ouvindo você. E ele fica, às vezes, alguns minutos consideravelmente extensos para pensar no que você disse e para preparar uma resposta, uma interação adequada. Eles não têm problema em parar de ouvir, para dar uma resposta melhor. Então, um outro aspecto também, vou tomar aqui um golinho de café. Então, você tem esses dois viés. Um terceiro viés da economia da oralidade são as implicações da oralidade na economia, também no social, no cultural, né? Então, a oralidade ela tem uma implicação permanente, sistemática e ininterrupta na economia. O tempo todo as falas estão mexendo com os indicadores econômicos. O tempo todo. O tempo todo. Quer dizer, se alguma autoridade, quanto maior a autoridade, maior o impacto, né? Diz alguma coisa, ou deixa de dizer alguma coisa, ou, enfim, qualquer manifestação, ela vai mexer sensivelmente nos indicadores econômicos. Inclusive agora na guerra, a gente vê isso facilmente, né? Como que o presidente ucraniano conseguiu pontos importantes nesta guerra por ter uma fala qualificada. Né? Quanto que ele está dando de dor de cabeça para o Putin lá, né? Ele está arregimentando simpatizantes, tudo pela boa fala dele. Né? Então, uma fala ganha uma guerra. Né? O Winston Churchill fez isso na Segunda Guerra Mundial. Né? Foi muito habilidoso nas falas e conseguiu, né, afinal, a vitória. Né? Por exemplo, que foi um grande orador. O Winston Churchill, por exemplo, ele era gago, né? Ele era gago, mas ele se tornou... Ele fazia isso que eu estou falando aqui do planejamento da fala, o Winston Churchill fazia, né? Em detalhes. Quer dizer, ele ia até além, né? Porque além dele planejar toda a fala dele, ele planejava todos os gestos dele. Ele planejava todos os movimentos dele, com o chapéu, né? Com o charuto, com a bengala. Todos os movimentos dele eram planejados também. Então ele tem esse viés também. E esse viés da permanente, sistemática, ininterrupta intervenção da fala na economia se dá de forma macro, né, e de forma micro, em nós mesmos. Então, na nossa relação intrapessoal, nós com nós mesmos, né? Então, assim, na nossa relação intrapessoal, a gente fica permanentemente, nosso diálogo interno, sugerindo consumos dos mais variados tipos de possibilidades, né? É só se olhar no espelho. Só se olhar no espelho, Digo, olha, eu fico me olhando no espelho, puxa, eu preciso fazer mais academia e emagrecer um pouquinho, né? É um consumo que o espelho está me gerando comigo agora, né? Então, por exemplo, assim, então, no nosso diálogo interno, a gente fica permanentemente sugerindo consumo de coisas,
É, eu até digo que nós, eu vou tomar mais um, eu vou precisar pigarrear, eu vou pedir perdão a vocês. Como é que eu ensino? Só um minuto. Já que, pronto, agora resolveu. Então, assim, o, o, então, nós como seres humanos, né, pensando em nós como indivíduos, né, nós somos, nós somos vamos dizer, um fenômeno econômico, né? Porque nós temos o nosso aparato corporal, né? Por meio do sistema fonador a gente fala, né? Nós temos o nosso aparato corporal, quer dizer, o nosso elemento terra, vamos chamar assim, né? Nós temos o nosso capital, que é o nosso conhecimento, e nós temos o trabalho, que é o resultado de tudo isso, né? A oralidade já cai no campo do trabalho, né? A voz é o elemento terra, e o capital é toda a nosso repertório, né, de conhecimento, né? E eu digo isso que nós somos um fenômeno econômico porque nós temos a obrigação de cuidarmos da nossa casa, né? Porque a economia, né? Oikos, casa, nomia, norma, a lei da casa, né? Então, em relação à nossa individualidade também, a gente tem essa obrigação de cuidar da nossa casa, né? Nos alimentando corretamente, né? Evitando excessos para que o corpo funcione bem em todos os sentidos, a mente funcione bem. Então, nós somos um fenômeno econômico, né? Aliás, Eu acho muito... desde a nossa concepção, nós somos econômicos, nós damos despesa. Por exemplo, na nossa concepção, ao espermatozoide lá do nosso pai, em relação ao óvulo da nossa mãe, né? Tem aquele que vence a todos e vinga e fecunda, né? Então há uma disputa, quer dizer, é um processo econômico sofisticado. Então, assim, a gente tem isso. Basicamente, então eu acho interessante isso, né? Eu gosto muito de etimologia porque explica muito o sentido das palavras, né? Porque, assim, existe um engano no pensamento de muitos economistas, colegas nossos economistas, né? Que tem uma tendência de atrelar a economia à matemática, né? De forma exagerada, né? Os econometristas, né? Exagerada. A economia, ela permanece originalmente, como sempre foi, uma ciência social. Economia é filosofia. Ser economista é ser filósofo. Tanto é É um filósofo. tanto é verdade que os psicólogos, tem psicólogos que ganharam prêmios Nobel de Economia, né? E não foi apenas um, né? Foram vários. Pois é, então você vê como economia é filosofia, né? Então, quando você pensa em economia, você pensa em dinheiro, em moeda, né? Muitas vezes, né? Aquele Edgar Morin que fez essa observação muito precisa, né? Que a economia das ciências, segundo ele, é a mais sofisticada, né? Mas muitos economistas erram por privilegiar o cálculo e não os aspectos humanos, que é o caso da economia da oralidade, né? Bom, para deixar alguma coisa mais prática aqui para todos, vamos dizer, dentro da economia da oralidade, nós temos então o método Voice-Design, que é o método pragmático, prático, né? Então, para quem está nos ouvindo, assim, né? Então, a gente criou uma fração matemática para explicar um pouquinho e de forma sintética o processo. Nós temos no nosso numerador da fração matemática a gestão da escuta. A gente ocupa num processo de mentoria, né, pelo menos 50% do tempo, se não for até um pouco mais, na gestão da escuta. Porque enquanto a gente não resolver a nossa escuta e qualificá-la, não tem o que fazer com a nossa fala. Enquanto você não tiver uma boa escuta, não tem o que você resolver fala. Não adianta você fazer curso de oratória se você não consegue escutar bem. Perfeito. Você vai talvez aprender a falar assim, em público, aquela coisa toda,
mas a tua fala não vai ter a amplitude necessária porque você não escuta bem. E é muito comum a gente não escutar bem, né? É mais raro aquele que tem uma escuta qualificada. Porque o caminho para você alcançar uma escuta qualificada não é pequeno. Então, por exemplo, nós temos lá a gestão da escuta interpessoal, né? Vamos dizer assim, antes de falar disso, existem em nós muitos ruídos, né? Muitos ruídos que nos impedem de ouvir o que o outro está dizendo. E o ato de ouvir, ele exige muito de nós, da gente ouvir uma audição pura, que eu digo, assim, uma audição pura, quer dizer, uma audição sobre a perspectiva do falante e não nossa. Porque ao ouvirmos o outro, a gente fica fazendo relação com o que a gente pensa e a gente daí mistura a fala do outro com com as nossas referências pessoais. Nossas crenças. Com as nossas crenças. Então, aquilo que você falou para mim, eu não estou ouvindo o que você falou, eu estou ouvindo, a partir do que você falou, o que eu falo comigo. Então, assim, deixa eu tentar ver de novo isso, só mais um minutinho. Então, assim, na gestão da escuta interpessoal, tem alguns pontos que a gente observa, tem dezenas deles, mas tem alguns que a gente pode citar. Um primeiro deles não é tão simples assim, mas a nossa proposta, ela tem, vamos dizer, duas propostas básicas. Uma que é um pouco mais, vamos dizer assim, intensa, e a outra é um pouco mais simples, né? Tem a complexa e a simples. Eu vou tratar aqui agora da complexa, que depois eu falo da simples. Então, por exemplo, para você fazer a gestão da escuta interpessoal, um dos itens que a gente, vamos dizer, orienta o mentorado para que ele possa desenvolver é você ganhar a habilidade de interpretar a intencionalidade das entonações emitidas pelo seu interlocutor. Eu vou repetir porque precisa. Então, de você ganhar a habilidade de interpretar não só o que o teu interlocutor verbalmente falou, que daí é a interpretação verbal, um bom exercício para isso é a interpretação de texto, para você aprender a fazer a interpretação do texto oral do seu interlocutor, da verbalização. Mas você aprender a interpretar a intencionalidade contida na estética vocal do seu interlocutor, no som, na vocalização que ele está emitindo. O teu interlocutor não vai saber disso, mas você vai conseguir entender qual a exata intenção que ele quis, ou que ele está manifestando por meio das palavras que ele está usando. Como que ele está encapsulando aquelas palavras sob o ponto de vista emocional e intencional. Com isso, com esse exercício, que não é da noite para o dia, é um processo de educação continuada, você aprende a fazer a leitura do seu interlocutor. Você já sabe se ele vai fechar negócio com você ou não, você já sabe se ele vai ter continuidade com você num processo de relacionamento ou não, porque você consegue identificar pelo tom de voz dele o nível de intencionalidade. Ok? Isso seria um aspecto. Paralelo com esse, também tem um outro exercício, que é você esvaziar-se de si durante a escuta. Não é muito simples, mas é um objetivo. É como fosse um processo quase que de meditação, um processo assim. É como se estivesse assistindo um filme muito bom, que você está apreciando muito aquele filme, e você de tal forma é engolido pelo filme, né? Você nem lembra mais de você fica naquele filme, você até assume um dos personagens, fica torcendo por um personagem. Quando você está na sala de cinema e acaba o filme e as luzes se acendem, parece que daí você parece que volta para você mesmo, né?
Então é um pouco disso, né? De você, quando alguém estiver falando, você conseguir abstrair-se completamente de você, das tuas referências, dos teus filtros, e vivenciar aquela fala plenamente a partir do interlocutor e ouvir de forma pura o que ele está dizendo. Depois de ele concluir a sua fala, aí sim, você pega essa fala pura e você associa, né, ao que você crê, as suas referências, os teus filtros, né? O processo do diálogo, como o professor falou, o processo do diálogo é esse, né? O diálogo não pode haver persuasão no diálogo. A persuasão é elemento da oratória, né? Que é a arte da persuasão. Não pode haver persuasão no diálogo, não pode haver vamos dizer, a imposição de uma convicção. O diálogo, eu estou estudando o diálogo, por isso que eu estou falando isso, né? Então, assim, o diálogo é algo assim que as próprias opiniões dos integrantes de um diálogo, elas ficam em suspenso. A pessoa diz a opinião, mas ninguém vai pautar aquela opinião. Simplesmente ele diz aquela opinião, cada um diz a sua, fica em suspenso, e a manifestação da opinião é mais para conhecer os pares que estão no processo do diálogo do que propriamente para se fixar na opinião, né? Porque o diálogo ele contempla a necessidade de um significado compartilhado, né? de uma consciência participativa. O diálogo é o processo do ganha-ganha. Então, por exemplo, nós estamos num processo de diálogo. Aí o professor Pianaro diz algo muito especial, assim, de muita sabedoria e inteligência, né? Aí todos nós que estamos no diálogo ganhamos com isso. Ninguém perde. Todos ganhamos. Vamos dizer, independente do emissor que trouxe aquela luz pro diálogo, de quem seja o emissor, todos ganham. Então é uma construção coletiva o diálogo, né? Para você dialogar, né, vamos dizer, no que é de fato o diálogo, né? Que você, quer dizer, através de, perpassa o que tá, né, e logos, que é pôr em ordem o pensamento e tudo mais, né? É bem complexo um diálogo, e o diálogo precisa também ganhar uma afinidade entre os participantes do diálogo. Então, quando a gente vai propor uma prática de diálogo com um grupo de pessoas, vamos dizer assim, ele normalmente não sai bom nos primeiros momentos, porque ainda com o tempo que há o entrosamento, o diálogo se estabelece daí. Porque precisa de amizade, precisa de aceitar o outro, né? Quando você quer impor a sua opinião ou quer prevalecer a sua opinião, você está aí no campo da discussão, do debate. Isso. Aí sim, há um vencedor e um perdedor. Então, aquele que vai ganhar o argumento é aquele que vai perder o argumento. Isso não é diálogo. Então, por exemplo, nós temos esse caso aqui do esvaziar-se de si. É bem importante isso para você saber o que está sendo dito sob a perspectiva de quem está dizendo. Aí tem outros, por exemplo, algo importante também é você ter atitude de tolerância. Mas não só o convencimento da tolerância, mas a atitude de tolerância. Aí tem vários outros aspectos assim, né? Por exemplo, ainda assim, indo já para a gestão da escuta intrapessoal, né? Nesse intermédio, nós temos, por exemplo, a aprendizagem de você ouvir-se durante o seu ato de fala. Ouvir-se durante o seu momento de fala, né? Então, esse é um aprendizado. Você vai aprender a ouvir como é que está saindo o seu som, qual é o volume desse som, qual a velocidade que você está imprimindo nas palavras, né? Como que você está sequenciando os seus enunciados, as suas frases, as suas mensagens.
Então você, ao mesmo tempo que está falando, está ouvindo-se plenamente o que se está dizendo. E você pode adotar, por exemplo, um volume de som moderado, que convém, né? É importante que o volume de som seja agradável aos ouvidos de quem está, dos nossos interlocutores, né? Vamos dizer, tem vozes que acabam sendo desagradáveis, às vezes isso prejudica, né? Claro. Mas assim, ou até a velocidade das suas palavras, né? Tanto o volume, que deve ser moderado, né? Tendendo para o volume baixo, né? E quanto à velocidade, que deve ser moderada, tendendo mais para o lento, né? Porque você consegue, durante a sua fala, pensar o que você vai dizer na sequência dela. E você, vamos supor, você tem 3 frases para escolher. Você dá tempo de você escolher uma das frases para dar sequência no seu discurso, na sua fala. Perfeito. Então dá tempo de escolher. Mas acho que não vou falar, não vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou para. Então, enquanto eu estou falando, eu estou já preparando as minhas próximas falas. Esse é ouvir-se durante o ato de fala, né? Por exemplo, Posso interromper um que é bem importante. Aproveita aí para tomar uma aguinha, um café. Como nós estamos falando para um público bastante específico, a maioria das pessoas estão no Japão, como é que você vê essa questão do diálogo interpessoal entre culturas diferentes? E, na verdade, também, depois que você vai entrar na intrapessoal, como você vê a questão da intrapessoal num local totalmente diferente daquilo em que você se construiu ao longo da vida? Veja, esse é um desafio grande. Eu nem saberia se teria uma resposta, mas podemos tentar, né? Porque, assim, cada idioma, cada língua, ela tem características muito próprias, né? Apesar que a oralidade é algo que é do ser humano, então é para todos, indistintamente de língua, raça, cultura, etc., né? Então, eu acho que tem algumas questões que possam ser tratadas. Mas, assim, uma questão, por exemplo, da vocalização, cada língua que eu utilizo, a minha voz muda consideravelmente. Eu não, né? Se eu começar a falar em árabe agora com vocês, né, ninguém vai entender nada também, né? Mas ou se eu falar em espanhol, o meu timbre de voz muda, porque daí a minha saída vocal vai ser diferente. Sim. Né? Ana Shesma Jerzehuri, Ana Biarketir Mara. Eu estou falando assim só. Então você pode ver que o meu árabe ele fica assim um H mais soprado, ele muda meu tom de voz, né? A minha voz, Olá, que tal? quando eu falo em italiano, a voz também muda, porque o italiano não tem som anasalado, só tem som pela boca, né? Dificilmente. Então você tem que praticamente esquecer o som anasalado que nós temos no português e no espanhol para abrir a boca efetivamente e falar com a boca aberta. Então, assim, primeiro que cada vocalização depende do idioma, né? Então aí já temos um primeiro elemento que precisamos observar bem, né? Mas no geral, assim, por exemplo, de brasileiros, né? É uma outra cultura, um outro jeito, né? Eu acho que, inclusive, dá para aprender muito com os japoneses, porque são culturas bem desenvolvidas, né? Você vê, o japonês conseguiu essa revolução educacional tremenda, né? Conseguiu formular, e assim, pouco dos anos 70 para cá, 3 alfabetos, né? Bem construídos, apesar que a oralidade permaneceu a mesma, né? As palavras, assim, a comunicação oral do japonês é a mesma, mas conseguiu desenvolver uma construção né, alfabética bastante robusta, né? Vamos dizer assim. Eu estou pensando agora para te dar uma resposta, porque
você me pegou agora, assim, em algo que eu nunca tinha pensado antes. Como que eu faria, né? Mas isso que eu acabei de dizer pode valer para qualquer língua, né? Das observações, de você, de você fazer a leitura do seu interlocutor, né? Procurar fazer a leitura do seu interlocutor. Isso a Patrícia é O, o, especialista, porque ela é tradutora do português para o japonês e vice-versa. Puxa, que bacana isso, né? Puxa, como você... É muito importante esse teu trabalho, né, Paty? Legal. Mas assim, o que eu diria? Eu não, ah, por exemplo, eu estou tentando me imaginar aí no Japão agora, né? No meio de um monte de japoneses lá, né? É, Aí, veja, você fazer observação do comportamental do japonês, da cultura, que é muito diferente, por exemplo. Eu posso estar fazendo um movimento, tendo uma atitude, eu me aproximando de um japonês, e que ele acha que eu estou sendo assim, até é, muito ousado, né? Usando uma liberdade que eu não tenha com ele, né? Vamos supor, eu acho que assim, talvez a atitude mais coerente medir muito os gestos, né? Medir muito as palavras, talvez como os japoneses aqui também, né? Quando vêm para cá, né? Eles ficam quietinhos, falam um pouco, porque não vão se expor a uma outra cultura, assim. Mas sob o ponto de vista do que nós estamos falando da oralidade, né? Vamos dizer, você conseguindo compreender o idioma, entender o que significa esse conjunto de palavras que compõem o idioma japonês. Eu acho que quem poderia responder melhor isso é a Paty. Como é que vai? Porque eu não estou me sentindo ainda, ou pelo menos você pode nos ajudar a ver se a gente consegue ter uma luz sobre isso, né? Eu vou dar uma situação, né, na época que eu fazia tradução, tanto para pessoas como chefes de empresa e entre os funcionários, né, entre brasileiros, latinos, vou colocar assim. Nós, latinos, temos, às vezes, o jeito de trazer a nossa cultura para cá e querer impor isso. E, às vezes, não entende como é a cultura japonesa. Porém, no momento que eu tô lá no meio, fazendo essa tradução, eu tenho que saber pegar o que essa pessoa está falando e passar de um jeito para o japonês que eu não vou ofender eles, mas sem mudar o que a pessoa quer dizer. Se é uma reclamação, eu não posso chegar gritando igual já teve casos assim que a pessoa estava muito nervosa, começou a gritar, aí você tem que ter um jogo de cintura, e é como você colocou, o de não utilizar gestos brutos, não falar com uma entonação de voz muito bruta. E quanto mais aqui no Japão, principalmente nós mulheres, falamos de uma forma mais fina, com a voz mais fina, ou seja, como se fosse de desenho, vou dizer, colocar assim, né? Então eles não ficam bravos. Eu já reparei isso. Ou seja, eles se abrem mais para receber o que você quer dizer. Seja uma coisa boa, seja uma reclamação, né? Ou independente do que você está tratando nesse momento. Isso com os japoneses. Então, às vezes o pessoal reclamava, Patrícia, tem muitas tradutoras que não conseguem falar o que que eu quero dizer, ou então estão traduzindo e o japonês fica bravo e não quer mais ouvir e corta o assunto. Porque aí o problema é da tradutora. Ela que tem que saber, naquele momento, como se colocar perante a situação, receber informação e passar sem criar nenhuma confusão a mais do que já está acontecendo. Isso em caso de reclamação eu estou falando. Mas se fosse uma negociação, por exemplo, uma empresa, vão fechar negócios, aí é outra postura. Né? Claro que aí a voz fina já não caberia nesse sentido. Caberia momento de usar palavras mais rebuscadas, né? E nem aumentar muito o timbre da voz e nem falar muito baixo, falar num tom normal.
que aí a tradutora que estiver fazendo a interpretação naquele momento vai ter como que eu posso dizer? Vai fazer um bom trabalho, né? Então eu colocaria dessa maneira, explicando assim o lado dos japoneses, porque eles levam muito em consideração o tom de voz, o tipo de palavra que você está utilizando com eles e como você está falando com eles, né? Puxa. Então, assim, você veja que a dimensão disso que eu estou falando aqui para nós, pro japonês, para quem está lidando com o japonês, essa perspectiva desse trabalho que a gente está apresentando é ainda mais complexa, né? Porque assim, nós aqui no latino-americanos não temos tanta sensibilidade assim pro tom de voz, ou como a gente está falando ou não, né? Não é tão sensível. O italiano, por exemplo, já pensou, se fosse dar bola para o jeito do italiano, dá a impressão que eles estavam em guerra constante, né? Em colisão constante, né? Então, você veja, o voice design, para quem quer lidar com o japonês, é bem importante daí, fazer esse bom planejamento, porque você tem que cuidar não só com as palavras que você está proferindo, né? Mas como que você vai colocar, até o tom de voz, né? Se é um tom de voz, vamos dizer, impositivo, propositivo, né? Vamos dizer que o japonês ele tem uma sensibilidade muito maior do que nós em relação a aspectos emocionais da fala, né? Exatamente. Então, veja um aspecto. Desculpe. Não, aqui é bem complexo mesmo, só isso. É bem bacana. Você está há quantos anos no Japão? Você é nascida aí? Não, você é brasileira, né? Sou brasileira, vim para cá com 18 para 19 anos. No total, estou há 15 anos. Um pouquinho mais. Você tem descendência japonesa? Tenho, sou Sansei. Tem, né? Sansei, dá para ver que a sua vocalização é muito semelhante ao do japonês, né? O jeitinho de se vocalizar assim né, claro, não poderia ser diferente, né? Mas assim, é muito sensível tudo isso, assim, né? Então o planejamento precisa ser bem feito para você ter êxito, por exemplo, numa negociação, né? O japonês geralmente quando vai negociar ele vai em dois, né? Sim. Em dois, porque um para falar, outro para escutar. Daí eles pedem licença, vão para um cantinho lá da sala, e daí aquele que ficou escutando repassa o que escutou para aquele que ficou falando, né? Exato. Eles não são... É uma cultura que a gente precisava aprender com eles, hein? Acho que uma coisa boa de ensinar aqui para nós é ensinar os segredos do voice design japonês, hein? Bom, vocês né? estão apresentados aí, de repente você desenvolve alguma coisa juntos aí. No fim, eu acho que nós temos coisas para conversar, Paty, assim, bem consistentes, porque esse jeito do japonês ser, se a gente adotar aqui, vai ser um grande valia para nós latinos. Sim, sim. Eu acho que tem situações, inclusive para os brasileiros que estão aqui, aprender, né? Esse lado também. Porque às vezes tem muito, chega, não, mas eu sou brasileiro, tenho que entender que sou brasileiro. Não, peraí. Ninguém tá tirando a sua nacionalidade, mas tem que também estar no país diferente. Porque assim, até um conceito, né? E aí os italianos, nesse caso, têm uma característica diferenciada, né? E nós temos assim nós absorvemos muito do jeito italiano, especialmente São Paulo, mas aí o sul do Brasil absorve muito o jeito italiano, né, de falar alto, né? Mas normalmente, né, esse falar alto assim, que pro italiano isso é próprio do italiano, não tem o que fazer, né? Mas assim, pro inglês e talvez espanhol, né? O educado é você falar num tom de voz moderado, né? Um dos segredos desse trabalho nosso é falar um tom de voz do moderado para o baixo. Aqui no Japão, com os japoneses é igual, do moderado para o baixo. Por quê? Porque aí porque a voz é um som, né? E o som é uma vibração física de natureza mecânica.
Uhum. Então tem aí um fenômeno chamado áudio-tátil. Então eu toco no meu interlocutor com a minha voz, mesmo à distância aqui. Eu toco, né, o som. Se for abaixo de 20 Hz, ele não ouve, mas mesmo assim é tocado. Se for acima dos 20 mil Hz também, né? Mas então a voz tem esse fenômeno audiotátil. Se eu falo muito alto, eu saturo mais facilmente meu interlocutor. Se eu pego o italiano, eu não posso ficar conversando muito tempo com ele naquele volume alto de voz. Então eu já digo o que eu tenho que dizer e pronto, já tem que terminar logo a conversa, né? Porque o volume de voz muito alto, ele satura mais o teu interlocutor e a si próprio, né? Porque, por esse fenômeno que eu acabei de falar, né? Quer ver uma coisa, então, só tentando responder. Na gestão da escuta intrapessoal, é você começar a disciplinar-se a ouvir os seus diálogos internos. Né? Para quê? Para que você possa ir aos poucos entendendo como que você funciona e com o objetivo principal de você ganhar um nível de generosidade com você mesma e ter uma autoestima adequada. Você ser seu amigo, por exemplo, você buscar nesse diálogo interno ser seu próprio amigo. Porque normalmente a gente... Te faço uma pergunta agora. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Eu não imagino, né? Mas é um exercício importante, né? São tudo alvos assim a serem alcançados. E claro que não são simples, né? Por exemplo, eu tenho um nível de amizade bem bom comigo mesmo. Eu também. Apesar que tenho minhas colisões comigo que me judiam muito, né? Por exemplo, eu para fechar esse livro da economia da oralidade foi um parto mesmo, porque assim eu vivi dramas durante o processo muito grandes de autossabotagem, né? Ou de crenças limitantes. Exatamente. Algum nível de autossabotagem a gente tem, né? Ninguém escapa muito disso. Então, identificando qual autossabotagem está sendo vitimado, ou qual crença limitante está te atrapalhando, você consegue aí avançar nessa amizade com você mesmo, né? Amar a si próprio é bem importante Pelo isso, né? autodiálogo, né? Pelo autodiálogo, né? Você identificar as crenças, como que você vai resolver aquela crença limitante. Às vezes até precisa da ajuda de um profissional, né? Ou aquela autossabotagem, né? Você chega na conclusão, né? Sair driblando o time inteiro, chega na hora do gol, chuto para fora, né? Como que é isso que aconteceu? Quer dizer, aí é um processo de autossabotagem, né? Eu não consegui me conceber como o cara que fez o gol do título do time, né? Então esse é um cuidado bem forte que a gente tem que ter, né? E todos nós temos uma mazela. Aí nós temos também a gestão da escuta do silêncio. Para nós, o silêncio é a parte mais importante de todo o processo. Eu diria, assim, que a economia da oralidade é uma ciência que ensina as pessoas a não falarem. O principal aprendizado nosso aqui é aprender a não falar. Que aí serve aí para os nossos queridos que estão no Japão, né? Evitar a fala. Se deu vontade de falar, não fala. Adia o prazer de fala. Dá até a impressão que é um pouco de contrassenso, mas não. Quando você aprende a não falar, você ganha um nível de sabedoria. Que daí você tem duas opções. Você tem a opção de falar e não falar. Quando você não aprende a não falar, só tem uma opção, falar. E aí as consequências de se falar, né? Então, quando você aprende, por exemplo, eu tô lá aqui em casa, diante de uma questão familiar, com um filho. Eu tenho uma coisa para falar com o filho e eu resolvo adiar esse momento de fala com ele. Vou adiar de uma, duas vezes,
Aí, esse momento, quando eu adio, eu vou ganhando maturidade na minha fala. Aí, quando eu falo, aí eu tenho um impacto muito mais interessante se tivesse falado na primeira ocasião. Se eu fosse precipitado no falar. Perfeito. Paty, só te Então, isso é uma interrompendo, coisa boa. só te interrompendo um pouquinho, Jorge. Paty, você controla o tempo aí. Eu estou perdido aqui. Tá bom. Então, assim, só para concluir. Então, a gestão da escuta do silêncio, aprender a ouvir o silêncio. Essa é boa, hein? É. E não é Né? fácil. Nem tudo consegue, né? Aí tem vários jeitos de você chegar nisso, né? Quem crê em Deus, por exemplo, assim, né? Quem tem a crença como eu quando eu entro em silêncio, invariavelmente eu ouço a voz de Deus. Né? Então, porque eu creio, tenho essa relação com o Senhor por meio de Jesus Cristo, né? Então eu ouço, eu fico assim, às vezes fico parado para ouvir a voz de Deus, para saber o que eu devo fazer, né? Para não me precipitar e fazer por minha conta e risco, né? Que quando Deus fala, por exemplo, eu faço, aí não tenho nem dúvida do resultado, né? Aí eu vou firme, porque eu já sei que o resultado é garantido, né? Agora, quando eu faço, eu já não sei, sem consultar, né? Enfim, esse é ouvir o silêncio. Outra gestão da escuta que eu chamo a atenção é você ouvir durante o ato de leitura silenciosa, entrar em diálogo com o texto durante uma leitura silenciosa. Claro, você está oralizando a leitura, você já está usando a oralidade, né? Ou você está balbuciando. Quando está lendo, também está usando a oralidade, né? Mas na leitura silenciosa, entrar num profundo diálogo com o texto, até numa conversa com o autor do texto. Dialogar com o texto. É uma forma de escuta, né? A ciência médica já tem vários tratados, né, que mostram que ler, vamos dizer, em última análise, é uma forma de ouvir. Perfeito. Ler é ouvir. Porque mexe com a área auditiva do cérebro, que é a visão, e depois mexe com a área visual do cérebro em primeira instância, e depois a área auditiva do cérebro. Então, ler é uma forma de ouvir também. Embaixo, no denominador, nós temos o design da síntese, que daí é a sua composição de repertório. Você vai anotando tudo que é coisa bacana que você ache, sínteses bacanas, vai anotando assim num caderno, onde você queira, né? Como faz o professor Pianaro também. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. Você pode até compor lá os provérbios de Paty, né? Vai montando provérbios e dizeres, vai fazendo de uma forma sequencial, contínua, né? Você até pode montar os provérbios de Paty, você pode colocar os provérbios de Pianaro, como o Salomão fez também o dele, porque Salomão fez, ele também pode fazer, e você pode adotar provérbios de quem quer que você queira adotar, né? Aliás, os provérbios de Salomão são bem interessantes, né, para isso. Você fazendo esse exercício da composição de repertório, que é o design da síntese, né, você treina, como o equivalente a um atleta profissional, né, que treina. Na hora da competição, ele tem que estar light, né, ele tem que ir lá e conquistar a medalha de ouro. Né, já não é treino, ele vai disputar. Né? E assim também, na hora que a gente for falar, tudo isso que eu estou falando com vocês, e mais um pouco, já foi treinado. Por isso que eu falo, eu posso ficar horas falando que está tudo, já está treinado isso, já está internalizado o suficiente. Por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer aqui, dando um exemplo aqui, eu costumo trazer à tona o que não é nem o significado, o que é a palavra pessoa. O que é, não é o significado. O que é a palavra pessoa? Que no latim é persona.
né, que é usado no espanhol e no italiano. No francês é personner, né? No inglês também foi trazido para a língua inglesa, que é person, que vem dessa origem, né? Dessa mesma raiz, né? Persona. Se você for desdobrar a palavra persona, você veja como é que você chega a uma conclusão. O per é um prefixo, né? Per capita, quer dizer, por cabeça. Então o P vamos chamar de por, ou através de, como se queira. E o que você acha, Paty, que seja a expressão sona? Persona. Sona. Não. Pode escutar. Ó, persona. Algo com audição, com som, não sei. Som. Som. Sai o som. Sona. Então, a palavra pessoa que significa, não é significa, ela é isso. Pelo soar. Pessoa significa pelo soar. No galego, que é o português arcaico, né, a palavra pessoa é persoa. Persoa. Ela é bem literal nesse ponto, né? Então a palavra pessoa significa pelo soar. A palavra pessoa significa pela voz. Então a pessoa, ela se manifesta por meio da sua voz. Né? Você veja, então a pessoa que tem dificuldade de manifestar-se pela voz, ela prejudica sensivelmente a sua pessoa, porque ela não consegue se manifestar. Não é só um atributo simples, é um atributo que envolve, vamos dizer, o prejuízo causado da sua personalidade, da manifestação da sua personalidade. Então ela fica prejudicada. E o mundo todo, em todas as eras, numa visão antropológica, tem uma visão de calar as nossas vozes sempre. Sim. É o domínio. Isso é uma tônica. A própria escola é isso, né? Os alunos sentados na posição de ouvinte, e quando um aluno começa a fazer muita pergunta, já começa a ser alvo de bullying, né? Então, o mundo nos disciplina a ficarmos em silêncio, porque a voz, a manifestação por meio da voz, da fala, é a manifestação da nossa pessoa. Eu estou falando aqui já há algum tempo, vocês podem até avaliar como que eu sou, porque eu estou me expondo, né? Perfeito. Então assim, no denominador, nós temos o design da síntese, que é a composição de repertório. Na hora que você for falar, você não precisa lembrar do que você já ensaiou lá atrás. Ela vai fluir a sua fala naturalmente, sem fazer o mínimo esforço. Então, conforme você está falando, ele vai vindo naturalmente, não precisa fazer esforço. O esforço foi feito no treinamento, mas não agora. Entende? Aí, lá no denominador, tem esse design da síntese, mais o design da vocalização. E aí, nesse design da vocalização, você vai aprender a conhecer, a revelar para você própria, porque normalmente é assim, a gente aprende a falar quando é criança, aí desenvolve na fase da adolescência e consolida nossa fala na fase adulta. Mas praticamente a gente usa uma única voz, normalmente. Mas nós temos em cada um de nós dezenas de vozes que são genuinamente nossas e que nós nunca experimentamos, nós não as conhecemos. Então esse item do design da vocalização, você descobrir as suas dezenas de outras vozes. Isso é legal, hein? É muito bom. Aí entra, por exemplo, a declamação de poesia, a narração de metáfora, a contação de histórias, né? São dezenas de outras vozes, né? Por exemplo, uma voz muito boa de usar, que é assim, é a voz sussurrada, né?
ela causa assim um impacto, parece que alguma coisa vai acontecer agora, porque ela está sussurrando. Então, viu, Paty, é importante a gente pensar nesse contexto, porque a voz, a voz tem um nível de sedução, a voz, ela nos envolve, e nós não temos discernimento suficiente para entender o impacto da voz. Então, você vê que ela causa um clima, né? Por exemplo, essa voz assim, mais sussurrada, ela causa um clima, é muito usado no teatro, às vezes, isso, né? E a gente não tem a gente não tem discernimento suficiente para saber o impacto que tudo isso causa na nossa vida. Então, passando por isso, fechando a equação, você tem o design da oralidade. Por que eu não uso a palavra oratória? Porque não é oratória. Oratória é um dos gêneros da oralidade. Aí tem outros gêneros, a contação de histórias, a resenha, a entrevista, a declamação, a narrativa, são vários outros gêneros, além da oratória. A oratória, que no português e no espanhol elegeram a palavra oratória como sendo a palavra que sintetiza isso, e não é. É um erro, é um erro cometido extremamente amplo, mas não deixa de ser um erro, porque oratória só é oratória quando você tem o enunciador, o enunciado e o enunciatário, quer dizer, o orador, o discurso e a audiência. Se não tem uma audiência, não é oratória. E o orador tem a função de persuadir o ouvinte a fazer aquilo que ele está dizendo. Isso é oratória, o resto não é oratória. É que as pessoas não vão para o dicionário, ficam sem saber, e aí, vamos dizer, a falta de precisão do conhecimento da palavra se universaliza, né? Que é o caso da oratória. Então, daí você, né, no design da oralidade, é o voice design, né? Eu acho que se quiserem me perguntar alguma coisa, assim, mas o básico seria isso, né? Que básico, hein? Que básico, hein? Muito obrigado aí pela participação. Eu não falei daí de um outro aspecto, né? Só para lembrar, talvez. Aí tem outra linha de mentoria, vamos dizer assim, mais simples, né, do que essa aqui. Essa aqui, acho que para você essa caberia bem, Paty. Para você penetrar bem nesse particular, acho que caberia bem, até pela função também para o professor aqui. O professor já me disse, mas eu faço isso nas minhas intervenções, ele me disse numa conversa. Mas qual que é a vantagem daqui? Por que o professor não está isento da necessidade do voice design? Por quê? Porque aqui o caso é diferente de você já ter uma competência conquistada. Aqui o objetivo do voice design, para quem já tem essa competência, ou pensa ter talvez, ou tenha de fato, é você trabalhar essa competência de modo consciente e não automatizado. Você consegue exercer controle sobre os parâmetros. Perfeito, é isso mesmo. Da sua fala, né? E só para finalizar, uma outra linha que eu tenho de mentoria inicial por exemplo, eu começo partindo do ponto de você conhecer a sua própria voz por ser a sua identidade. Então você vai exercitar, vamos dizer, numa gravação, sua voz, vai aprender a ouvir a sua voz, né? Qual o timbre que eu tenho, e assim por diante, né? E daí você vai ganhando a intimidade com a sua voz na sequência. E vai ganhando autoconfiança também, né? Aí é um processo mais simples, assim, para quem vamos dizer, quer fazer um processo mais simplificado, também tem essa alternativa. Ganhando intimidade, treinando, principalmente ouvindo a sua voz. Eu, quando comecei como narrador esportivo, eu fazia isso, né? Eu tinha pouca idade, tinha 17 anos, né? Então eu gravava todas as minhas narrações lá no campo, né? Lá no estádio de futebol, na cabine. Eu gravava e ouvia uma ou duas ou três vezes a minha narração. Daí eu ia tirando, vamos dizer, o que eu não gostava e ia melhorando assim,
quase que rapidamente eu consegui avançar num processo de melhoria por fazer isso. Né? Tá bom? Muito bem. Paty, tuas considerações? Bom, gostaria de agradecer ao Jorge pela essa aula maravilhosa, passando aqui pro pessoal do Japão, né? E o pessoal do Brasil, Europa, Estados Unidos que estão nos acompanhando, e do Uruguai também, tem um público que sempre nos segue aqui, né? E é isso, adorei a live de hoje, né? Como todas as lives, eu sempre adoro. Cada convidado tem o seu tema, seu lado especial para trazer aqui pra gente. Pianaro, passo para você agora. Obrigada, Jorge. Prazer. Muito bem. Estou à sua disposição, Paty. Eu até gostaria de poder ter uma interlocução com você, porque eu acho que vai ter um ganha-ganha, um diálogo. Legal. Né? Um diálogo. Né? Muito bom. Bom, eu confesso que eu fiquei até surpreso com a qualidade e a quantidade de informações que você trouxe hoje nesse período de 1 hora e pouquinho. Eu já te conheço, né? Já sabia da tua competência, da qualidade do teu trabalho. E você esqueceu de falar do teu livro, né? Quando é que esse livro será lançado e como ele será vai ter e-book também para que o pessoal do Japão possa eventualmente adquirir? Boa. O nosso site é voicedesign.com.br. Vou colocar aqui, ó. Voice. Ó. Esse é o nosso site. Lá você pode baixar o e-book. Nós temos um livro digital, o e-book, né? Lá você pode baixar o e-book. São cerca de 80 e poucas páginas que você vai conhecer sobre a economia da oralidade e o voice design. Ontem nós fechamos o conteúdo do livro. Foi um parto, mas o parto aconteceu, graças a Deus. E agora temos os arremates, né, de identificar mais uma outra nota de rodapé, fazer depois a correção gráfica, que daí um profissional especializado vai fazer, a revisão total, depois entra na diagramação, a concepção da capa, ainda tenho que fazer os agradecimentos, né, que puxa vida aí, acho bem importante que teve gente que teve uma contribuição muito importante no livro, e eu creio que acho que para o segundo semestre deste ano, o livro vai estar à disposição, o livro. Por hora, o que a gente tem é esse e-book, né, que o e-book já é uma boa largada para quem está pegando o assunto agora, já pode se familiarizando com o tema. Agradeço profundamente, agradeço, viu, bastante, foi muito bom. Muito obrigado, acho que foi um excelente sábado para todos nós aí. Boa noite para o pessoal do Japão, bom dia para o pessoal aqui do Brasil, pessoal da África que está nos acompanhando, uma boa tarde, né? E vamos em frente. No segundo sábado do próximo mês, estaremos aqui de volta com mais um convidado, e você, desde já, Jorge, faz parte do grupo, e também receberá os convites aí para as próximas edições do nosso Marui Table. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada e feliz Páscoa para vocês, adiantado, aqui no Japão. Até amanhã, Páscoa. Daqui a pouco. Feliz Páscoa. Você sabe que o árabe, né? Eu sou de origem árabe, né? O árabe, na Páscoa, tem um cumprimento. Masih Ham. Quer dizer, o Messias levantou-se. Assim que o árabe, no caso, cristão, né? Ele tem esse cumprimento, né? O Messias levantou-se. Tá bom. Que legal, muito bonito. Só não vou falar em japonês porque aqui no Japão não se comemora a Páscoa. Então, não tem uma expressão em japonês, só se usa em inglês. Happy Easter. Não muda. Ah, é? Pois é. Tá bom. Então tá, tchau. Muito obrigada. Tchau. Japão. Obrigado, Paty. Obrigado, tchau. Professor Pianaro. Obrigada, grande abraço. professor. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.